Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus esteja conosco. Estamos aqui com mais um programa Conheça o Islã, cheio de entrevistas, documentários, minisséries, tudo isso para mostrar para você a verdadeira face do Islã. Qualquer dúvida, sugestão ou pergunta, envie para o nosso e-mail fib.conheçaoislam@hotmail.com. Assalamu alaikum. Que a paz de Deus esteja convosco. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. Assim, enviamo-vos um mensageiro vindo de vós, que recita para vós nossos versículos, e vos dignifica e vos ensina o livro e a sabedoria, e vos ensina o que não sabíeis. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Então lembrai-vos de mim, eu me lembrarei de vós, e agradecei-me e não me renegueis. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Ó vós que credes, implorai ajuda com a paciência e a oração. Por certo, Alá é com os perseverantes. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. E não digais dos que são mortos no caminho de Alá, eles estão mortos. Ao contrário, estão vivos, mas vós não percebeis. Deus sabe mais. Allahu Akbar. Mensagem. E no programa de hoje estaremos com Shah Ahmad Mazloum, que apresentará de uma forma inusitada a história do nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Que a paz de Deus esteja com ele. E não te enviamos senão como misericórdia para a humanidade. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A paz de Deus esteja convosco. Iniciamos em nome de Allah e rogamos a paz e a bênção de Deus Altíssimo seja a todos os mensageiros que Ele enviou como orientação para o ser humano. Citamos que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasceu no dia 12 de Rabi' al-Awwal, que é o terceiro mês lunar do ano do elefante. Isso corresponde ao ano de 571 depois de Cristo. Vamos citar hoje algo da história do nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e algo da sua infância. Este acontecimento que marcou a última revelação de Deus Altíssimo seja como orientação ao ser humano. E estamos sempre lendo o versículo do Alcorão Sagrado onde Deus Altíssimo seja diz وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. E não te enviamos Muhammad senão como misericórdia para todo o universo. Então temos que falar sobre o nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, onde se deu o início dessa misericórdia, onde se deu o início desta felicidade que vai alcançar a casa de toda pessoa que crê em La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Na época do nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aconteceram vários sinais que já indicavam que aquele recém-nascido tinha uma nobre missão. Aquele recém-nascido era especial. Um exemplo de muitos exemplos. É narrado que em Medina,
que é a cidade para onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam irá emigrar depois, e iremos contar toda essa história, viviam os judeus, e eles tinham conhecimento das escrituras sagradas que citavam o anúncio do envio de um novo profeta que será o último dos profetas. No dia do nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, um judeu disse: "Zahara al-yawm najmu Ahmad." Zahara al-yawm najmu Ahmad. Surgiu hoje no céu a estrela de Ahmad. Ele viu o sinal do dia do nascimento do profeta, que a paz de Deus esteja com ele. A mãe do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Amina. E já citamos o casamento de Amina com Abdullah, que é o pai do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. A mãe do profeta Muhammad diz sobre o dia do parto de Muhammad sallallahu alaihi wasallam que ela não sentiu o que normalmente as mulheres sentem durante a gravidez e nem sentiu as dores do parto. E ainda disse: "Ra'aytu hina hamaltu bihi ka'anna nuran kharaja minni adha'at lahu qusur Busra min ard ash-Sham." Ela disse: "Quando Muhammad nasceu, eu vi uma luz, e nesta luz eu vi os castelos de Busra, na Síria, sendo iluminados com esta luz, como se ela visse até onde o império, o reino deste menino irá chegar." Então, estes são alguns sinais da profecia, alguns milagres, providências divinas, algo do que aconteceu durante o seu nascimento. Vamos citar sobre a sua infância. Era costume dos árabes em Meca, naquela época, enviar o recém-nascido para ser criado por uma mãe de leite no meio do deserto. Ou seja, eles enviavam a criança da cidade para o meio do deserto. Para que isso? Para que esta criança acostume com a vida dura do deserto. Não fique sendo educado e criado com o mimo, com o cuidado, com o zelo da mãe e do pai. Também, dentre as razões pelas quais eles faziam isso, eles queriam fortificar a criança e livrá-la das doenças que normalmente podem alcançar essa criança na cidade. E também essa criança vai aprender a independência e vai crescer mais forte e sadia. Faziam isso. Então, as mães de leite passavam pela cidade de Meca para procurar quem tem um recém-nascido para podermos levá-lo para o deserto e criá-lo. Uma mulher chamada Halima bint Abi Dhu'ayb. Halima as-Sa'diyya. Halima, que é da tribo de Bani Sa'd ibn Bakr. Esta mulher veio junto com outras mães de leite. Elas chegaram em Meca e cada uma delas pegou uma criança e estava a retornar até a tribo, até o deserto. Halima veio junto com elas, porém se atrasou porque era fraca, inclusive o burro no qual ela estava, no qual ela montava, também estava enfraquecido. Chegou atrasada, vamos dizer. O que acontece? Ela não encontra mais nenhum recém-nascido, além de um que não foi levado por nenhuma das mães de leite que viajaram até Meca para levar um menino, uma menina para criá-lo ou criá-la no deserto. Ela apenas achou Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por que todas aquelas mães de leite não quiseram levar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Porque ele era órfão. Elas souberam que este menino é órfão de pai. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam já nasceu órfão. Ninguém quis levá-lo. Então Halima chegou atrasada e não encontrou senão Muhammad. Sabem o que Halima disse para o seu esposo que estava com ela? Ela disse assim: "Wallahi inni la akrahu
أن أرجع إلى صاحباتي بغير طفل أرضعه. Olha, eu detesto voltar junto com as minhas amigas sem uma criança que irei amamentar. Como é que eu vim com elas e vou voltar vazia? Acho que eu vou levar o menino órfão mesmo. Eu levo o órfão, melhor do que voltar vazia. Vejam só o que ela falou. Não sabia ela que este era Muhammad, aquele que será enviado como orientação para toda a humanidade e aquele que será bênção para ela durante esse período em que ela irá amamentá-lo. Então, ela disse, vou levá-lo, melhor do que voltar vazia. E ela, inclusive, nem leite em seu peito tinha. E ela veio com o seu filho também, que era bebê, e este menino, ela mesmo relata, o filho dela estava já há dias chorar de fome, porque ela não tinha leite para dar para ele. Muhammad foi entregue a Halima e ela voltou para Bani Sa'd, para o deserto, para criá-lo durante esta fase de sua vida. E ela já começa a contar as bênçãos que ocorreram com ela quando ela levou Muhammad. Primeira bênção, ela chegou por último. Agora ela também vai embora de Meca atrasada e ela ultrapassa as suas amigas. Até as amigas dela chamam ela e dizem para ela: calma, Halima, onde você vai? Como você consegue ultrapassar a gente? Onde está o burro no qual você veio? Elas pensaram, não é possível, não é o mesmo burro no qual ela chegou. Ela disse para elas, é o mesmo, não sei o que está a acontecer. A segunda bênção, o leite veio até ela começou a ter leite depois de estar fraca, de não ter condições de amamentar o seu próprio filho. Ela diz, eu amamentei a Muhammad, amamentei o meu filho e ainda tinha mais leite em meu peito. Que a paz de Deus esteja com ele. Também, dentre os relatos de Halima, sinais da bênção deste menino que ela levou para o meio do deserto para criá-lo, conforme era o costume dos árabes naquela época. As pessoas diziam, sarrihu ghanamakum haythu yasrahu ghanamu Halima, ou haythu yasrahu ghanamu binti Abi Dhu'ayb. Deixem as ovelhas pastarem onde pastam as ovelhas de Halima. Perceberam que as ovelhas dela estavam cheias de leite, estavam fortes. E eis que as ovelhas iam pastar no mesmo lugar onde pastavam as ovelhas de Halima, só que não acontecia o mesmo com as ovelhas das pessoas. A bênção não estava no pasto, a bênção não estava nas ovelhas, a bênção não estava no pasto, não estava nas ovelhas, não estava no local, na época, a bênção estava no profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aquele recém-nascido que mudou a vida de Halima depois que ela o carregou para amamentá-lo. Durante 2 anos, ela permaneceu com o menino e, conforme o combinado, depois de 2 anos, ela tem que devolvê-lo à sua família. Ela foi até a sua mãe, Amina, a mãe do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e pediu para que ela permitisse que ela o levasse para mais 2 outros anos. Eu quero estender a presença dele comigo. A mãe dele não quis. Halima insistiu. Então a mãe dele disse, já que você insiste e ela contou o que aconteceu com ela, a bênção que esse menino trouxe. Então, já que você insiste tanto e quer ser mais abençoada, pode levá-lo. E assim Halima levou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para mais 2 anos para ser amamentado
no meio do deserto. E durante este segundo período acontece algo também muito anormal, algo que é fora do comum, que é shaq as-sadr, o abrir do peito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enquanto ele ainda era menino. Famosos revertidos ao Islã. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Meu nome é Muslim Abu Mariam. Meu nome de registro Ronaldo. Eu me tornei muçulmano em 2012. Em 2002, após 10 anos de estudo da religião islâmica, eu vim do catolicismo como praticante e naquela crença eu tinha algumas dúvidas e que eu não encontrava as respostas, e o meu coração dizia que existia um único Deus, que não existia, e que para se chegar até esse Deus não era necessário nenhum tipo de intermediação. Então, eu passei por muitas coisas na minha vida que sempre me direcionaram a buscar o entendimento e a experiência com esse Deus único. E o Islã, então, veio como resposta para as minhas questões, como resposta para a minha vida. Então, eu aceitei o Islã em fevereiro de 2002 e foi então que eu absorvi o Islã na minha vida, em prática, em crença, em estudos, e mudei muitos aspectos da minha vida em razão do Islã e tento, dentro do possível, dentro dos meus limites, seguir a religião de Allah, seguir a mensagem e os ensinamentos do seu mensageiro, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E hoje eu tenho uma família muçulmana, eu tenho uma esposa, 2 filhas, Mariam e Safia, e tento passar para elas aquilo que me passaram e aquilo que me foi ordenado por Allah e pelo seu mensageiro, que a paz esteja com ele. Moro nasci em São Bernardo do Campo, tenho 38 anos, atualmente moro em Santo André e trabalho com muçulmanos. Já há 10 anos que eu tenho a minha vida dentro da comunidade muçulmana, trabalho com muçulmanos, vindo do Abate Halal. Hoje eu trabalho com outro segmento, o segmento comercial. Frequento a mesquita aqui da Barão de Ladário há cerca de 8 anos aproximadamente. E estou muito feliz na religião. A cada dia eu aprendo mais e aprendo que é a obediência quem vai nos levar à vitória, é a obediência a Allah e ao Rasul quem vai nos tranquilizar nos nossos corações, que vai fazer com que os muçulmanos alcancem o êxito, né? E convido aqueles que não conhecem o Islã para que se voltem para o conhecimento, que deixem seus preconceitos. O Islã é uma religião realmente linda, é uma religião de harmonia, de solidariedade, é uma religião que estabelece a moral, que estabelece a correção da sua crença, que reintegra o servo ao seu Senhor, é uma religião que visa o bem para toda a humanidade, né? As deturpações que acontecem no mundo e que são direcionadas para o Islã não correspondem à verdadeira mensagem de Allah e do seu profeta. A mensagem de Allah e do seu profeta é uma mensagem benéfica para todos. Ela é inocente
das acusações e das deturpações que acontecem hoje no mundo. A mensagem de Allah e do seu mensageiro é a de que não há outra divindade a ser adorada, a ser venerada, a ser respeitada, a ser aclamada, a não ser Allah, o único, o Criador de tudo. E que os seus mensageiros vieram como mestres para nos ensinar como alcançar a satisfação de Allah e, em contrapartida, a nossa satisfação, a nossa alegria, a nossa tranquilidade. Esse é o Islã, e o Islã se pratica através da Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E agora, vamos responder as perguntas enviadas pelos nossos telespectadores, sob supervisão dos teólogos islâmicos do Brasil. Respondendo às perguntas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz esteja convosco. Continuando o programa, as perguntas e respostas sobre o Islã. O que fala no Alcorão Sagrado, um pequeno versículo, é que pague o mal com o bem. E seu inimigo se transformará no seu melhor amigo. Perfeito, isso é uma passagem do Alcorão, no capítulo 42, que diz: retribua o mal com o bem, e verá que seu inimigo irá se transformar no melhor amigo. Jamais foi comprovado na história que foi a violência. A violência não reproduz paz. O extremismo não reproduz tolerância. Nós, muçulmanos, temos essa consciência e procuramos passar para as pessoas esse significado. Mesmo que algumas pessoas tendem a não compreender ou não querer entender. Mas é um apelo que nós fazemos a todos: procurem-nos, procurem as mesquitas, procurem os muçulmanos e perguntem: é verdade que os muçulmanos são homem-bomba, se explode? Gente, se fosse verdade, os muçulmanos permaneceram 600 anos, 700 anos em Espanha e Portugal. Não obrigaram ninguém a se converter ao Islã, não obrigaram ninguém a falar árabe, porque os árabes se retiraram da Península Ibérica em 1490. O Brasil foi descoberto em 1500. E chegaram aqui no Brasil, Brasil tiveram outro nome, né? Era outro nome. Chegaram nesse novo mundo falando português, não árabe. Primeira missa, entraram no Brasil num dia, no outro dia fizeram a missa ou fizeram a oração na sexta-feira? Oração na sexta-feira, hein? Missa. Então, se o Islã fosse uma religião imposta pela espada, pela força, Portugal e Espanha tinham entrado aqui nas Américas falando árabe e muçulmanos. E em 100 anos, a religião oficial dos nativos não seria o islamismo. Ou melhor, não seria o cristianismo, seria o islamismo. Então, o Islã, historicamente, jamais pregou a guerra, jamais pregou a violência. É só ver na história, na Península Ibérica, quando os muçulmanos, os judeus viveram em paz, os judeus, seguidores da religião judaica, nem em outro momento da história viveram em paz quanto eles estiveram dentro do Estado Islâmico de verdade, lá na Espanha e Portugal. É isso que não temos que falar para as pessoas. Leiam a história. Sobre a Bíblia e o Alcorão, né? Eles falam: o Alcorão é a sua Bíblia? Ótimo, as pessoas perguntam: o Alcorão é a nossa Bíblia? O Alcorão é a Bíblia, é igual à Bíblia? Nós, muçulmanos, dizemos assim: não, peraí, tem diferença. Primeiro, quem escreveu a Bíblia? Começa por aí. Quem escreveu a Bíblia? O Antigo Testamento e o Novo Testamento. Quando foi composto os livros que chamam-se hoje a Bíblia? Segundo, Jesus de Nazaré, Jesus filho de Maria, falava em que idioma? O aramaico. E os primeiros evangelhos foram escritos em que idioma? Grego. Peraí, é como se eu estivesse falando para vocês nessas 2 horas, e vocês daqui a 60 anos lembrassem toda essa minha retórica, não em português, mas em grego. Né? Então, o Alcorão não é como a Bíblia, na forma de preservação e compilação. Porque Muhammad, árabe,
O Alcorão foi revelado em árabe, ele transmitiu o Alcorão em árabe, foi memorizado em árabe, escrito em árabe. Mas não quer dizer que todo árabe seja muçulmano. E nem que todo muçulmano tem que ser árabe. Já em relação à Bíblia, a preservação do livro não foi a mesma coisa. Não seguiu o mesmo processo. Segundo, a Bíblia, o Antigo Testamento e Novo Testamento, para os cristãos, os protestantes aceitam alguns livros, os católicos aceitam outros. Para nós muçulmanos, o Alcorão é completo. Se alguém disser, esse versículo eu não gostei, esse eu não entendo, deixou de ser muçulmano na hora. 3. Qual é a diferença? Vou falar as diferenças e depois eu vou enumerar as semelhanças, tá? Terceira grande diferença também é que o Alcorão, nós não chamamos as traduções do Alcorão de Alcorão, mas sim o significado dos versículos do Alcorão. Já a Bíblia chama-se as traduções da Bíblia e não se tem o original conforme foi revelado. Quais são as semelhanças então entre o Alcorão e a Bíblia? Uma das semelhanças é quando você lê o Antigo Testamento, lê o Novo Testamento e lê o Alcorão, vê certa semelhança. Essa semelhança, nós muçulmanos acreditamos que é aquela mensagem única que Deus revelou a todos os profetas. Essa é a principal grande semelhança. Eu convoco e convido todas as pessoas a conhecerem um pouco do Alcorão, aprender sobre o Alcorão e saberá que muitas coisas que elas já acreditam no Antigo Testamento e no Novo, o Alcorão está corroborando. E assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Chegamos ao fim de mais um programa Conheça o Islã. Conheça uma mesquita, conheça o Alcorão e saiba que o Islã é mais que uma religião, é um sistema de vida, porque o islamismo não é terrorismo. Que a paz de Deus esteja convosco. Assalamu alaikum. Você tem dúvidas sobre a religião muçulmana? Faça as suas perguntas. Serão respondidas pelos teólogos islâmicos do Brasil nos nossos programas. Mande-nos um e-mail: fib.conheçaoislam@hotmail.com. Deus sabe mais. Allahu Akbar.